Saudamos cada um de vós em mais um programa Famílias Felizes. Aqui estamos, pela graça de Deus, animados por mais uma semana e com certeza atentos, porque muitas das coisas que por vezes nós achamos que são seguras e que têm razão de ali estar são apenas e só as bênçãos de Deus. Seja bem-vindo, você que nos escuta, ou tu que nos escutas através da rádio ou nos veem através da TV Novo Tempo. Seja bem-vindo a mais um programa, este que desejamos também contribua para essa harmonia, para essa felicidade que todos almejamos enquanto família, na nossa casa, nos nossos amigos, poder ter esses momentos de serenidade e tranquilidade em família e entre amigos. Nós estamos aqui uma vez mais, saudando cada um. Se por vezes algum dos assuntos acaba por ser pertinente, têm alguma pergunta, gostariam de fazer algum comentário, com certeza, vocês têm todos os contactos deste mesmo programa, Famílias Felizes, e podem contactar-nos, teremos muita alegria em poder responder-vos. Neste programa estamos aqui uma vez mais com o Dr. Paulo Sérgio. Paulo, muito obrigada por estares presente uma vez mais connosco. Obrigado. Já tivemos a oportunidade de termos feito um programa juntos e hoje nós gostávamos muito de poder refletir um pouquinho, visto que também a nível profissional é esta a tua área, a área da educação, para além da pós-graduação que tens em comunicação e outras formações que tens, de podermos falar sobre isto que toca a todos nós como famílias e particularmente como pais, que é o sucesso escolar dos nossos filhos. Coisas que vamos falar um pouquinho sobre o papel da família exatamente nesse sucesso escolar e o papel também do próprio educando para ter esse mesmo sucesso. Mas iríamos começar sobre esta questão que é a importância, sem dúvida, da excelência nos estudos, porque todos almejamos o melhor e todos queremos ver os nossos filhos a ter boas notas, a estar no quadro de honra, não é? E eles, no fundo, inclusive com os seus desafios que têm, com certeza que desejariam e desejam ser bons alunos em todos os aspectos. O que é que nós podemos dizer para introduzir este mesmo assunto? Bom, a primeira coisa é que o equilíbrio naquilo que é a vida familiar, e esta é sempre uma partida que é importante nós fazermos, pertence a cada família encontrar, não é? Nós vamos encontrar aqui juntos, com certeza absoluta, alguns desafios, algumas soluções, se calhar algumas experiências que nós próprios passamos, mas o mais importante é que cada família encontre o seu equilíbrio naquilo que são as suas expectativas e os meios para chegar aos objetivos que têm. E podemos reconhecer que pode haver famílias que achem que um sucesso escolar ou uma boa carreira escolar para os seus filhos não sejam a sua prioridade. Exato. Nós nos últimos anos até temos escolas de pensamento e filosofias de vida e estilos de vida que permeiam outro tipo de questões como sendo prioritárias em relação a essas, não é? Portanto, antes de mais temos que ter esta a priori de que pertence a cada família encontrar o seu alvo. Exato. Agora, eu penso que a maioria das famílias e o sonho da maioria dos pais é de facto que os seus filhos possam ter uma oportunidade na vida. E nós, culturalmente, associamos as oportunidades que no momento da decisão profissional os jovens têm, associamos-nos de facto àquilo que é o seu sucesso escolar. Está mais ou menos imanente ao pensamento de cada um de nós de que um bom aluno, à partida, tirará um bom curso, que à partida lhe dá mais oportunidades no mercado de trabalho. E irá mais longe. Depois há exceções nisto tudo. Hoje em dia fala-se muito em empreendedorismo e raciocina-se muito de que a experiência de vida e naquilo que são os fatores de currículo fora académicos são muito mais determinantes naquilo que é o futuro profissional do que o próprio sucesso escolar, mas não é sobre estas questões mais, digamos assim, mais futuras que nós gostaríamos de nos debruçar. De facto, eu penso que o mais importante, sob o ponto de vista do programa hoje, é nós vermos como é que temos, como pais e como educadores, possibilidade de proporcionar às crianças, aos educandos, aos jovens, meios para serem mais bem-sucedidos. E a excelência, de facto, não pode ser vista como sendo só aplicada àquilo que é a vida académica. Eu acho que todos os pais sonham para os seus filhos a excelência em tudo aquilo que fizerem. Certeza. Não é só ser bons alunos. Claro. Se forem só bons alunos, entrarem nos quadros de honras e conseguirem essas coisas todas. E depois nos outros fatores educacionais, naquilo que tem a ver com o sentimento de respeito para com o outro, a afirmação dos relacionamentos com os seus pais, a sua autonomia, a sua responsabilidade perante as tarefas de casa. Se tudo isto falhar, só para que
eu acho que não podemos falar de uma educação integral, não é? Claro. Principalmente como pessoas, no nosso caso, que temos fé e que acreditamos que existe uma componente espiritual muito importante naquilo que é o global do ser humano, essa componente também não pode deixar de ser tida em conta. Portanto, estes dois a priori acho que é importante para dizer que o sucesso escolar em si não pode ser visto como um objetivo último. Claro. Agora, há coisas que nós, como pais, de facto, podemos ajudar a que estes anos académicos que os nossos filhos têm pela frente possam ser de sucesso em primeiro lugar e de alegria, não tem que ser um sacrifício, não é? É sem dúvida que também aqueles momentos em que nós percebemos que os filhos estão, que a sua autoestima pode ser ou favorecida ou abalada consoante exatamente o seu desempenho, que é o desempenho escolar. É verdade que o incentivo deve de haver, mas ao mesmo tempo tal questão de equilíbrio, quando percebemos que até os nossos filhos estão a fazer o seu melhor, que até se esforçaram e por alguma razão, possivelmente aquela nota que tanto ambicionavam ou aquele objetivo que pretendiam não é alcançado. A questão da estima própria é de facto muito importante. Eu penso que existe o risco, sem dúvida nenhuma, de muitas vezes nós incentivarmos tanto a autonomia e o sucesso dos nossos filhos sob o ponto de vista escolar, que existe uma cisão entre aquilo que é casa e aquilo que é escola. Quando existe essa cisão e não existe um verdadeiro acompanhamento, muitas vezes pode acontecer o que acabaste de dizer com razão, de que por causa de um insucesso escolar isso provoque que as crianças cresçam com uma autoestima mais baixa, até em comparação com os próprios colegas, principalmente num meio em que nós sabemos que a competitividade é incentivada desde muito cedo, cada vez mais para chegar ao mercado de trabalho. Eu penso que o principal nesse aspecto é de facto haver a noção de que os pais existem para acompanhar, para estar junto e que pensem no sucesso escolar dos seus filhos não como do filho, mas do envolvimento familiar global. Porque de facto, da mesma forma que nós não mandamos um soldado para a guerra sem munições e sem preparação, ou pelo menos não devia ser assim, nenhum filho deve ser colocado numa escola, seja ela qual for, com o sentido que a família não vai acompanhar e não vai estar junto. E a ligação, primeiro, entre aquilo que são os educadores e o educando, e depois entre os educadores e a família do educando, portanto, a ligação entre a família e a escola é fundamental. Se nós pensarmos que o sucesso escolar de uma criança ou de um jovem se deve ao seu esforço pessoal, ótimo, mas se tiver a componente da sua família, estar a acompanhar, de envolvimento da comunidade escolar, estar a acompanhar. Quando esse sucesso não acontece, todos estão mais informados e todos trabalham melhor para o corrigir. E isto nós não estamos a falar aqui, acima de tudo, eu penso que não estamos a falar aqui de competências nem de capacidades individuais. Estamos a falar daquilo que é o envolvimento da família. Portanto, as questões de autoestima de facto são muito importantes para a criança e ela deve sentir que nunca está sozinha e que aquilo que ela tem que fazer, tal como para um pai que tem uma vida profissional, uma mãe que tem uma vida profissional, ter o apoio da sua família, emocional, de trabalho, de rotina familiar, tudo isso é importante numa criança que ainda não tem o mesmo grau de autonomia, ainda mais importante é. E essa criação de condições transforma. Eu de facto eu vejo assim, eu acho que o sucesso escolar ou o insucesso escolar da minha filha ou de qualquer outra criança de jovem é um problema da família por global e as condições que ela deve ter são um problema de toda a família por inteiro. Este envolvimento familiar do pai, da mãe ou do educador que esteja a tomar conta desse educando e sobretudo a importância dele e sobretudo a compreensão ou o conhecimento que nós temos dos nossos filhos de saber que eles podem ir um bocadinho mais longe. Por exemplo, se temos dois filhos em que percebemos que um, a nível intelectual, até tem, como é que eu ia dizer isto, maior facilidade para a apreensão, enquanto que outro se calhar é muito mais prático e a questão de intelectual é um bocadinho mais frágil ou mais débil, sabermos nós também que o que exigimos de um não deveríamos de exigir do outro. Como família é verdade, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a experiência de ter mais do que um filho, mas reconheço que de facto não se pode medir as pessoas pelas suas características de diferença umas em relação às outras, também não fazemos isso em relação aos adultos. Temos uma questão, é que de facto aquilo que são as metas curriculares, já para não falar do sistema educativo em geral,
tem tendência a ser um sistema avaliador que não tem em conta as diferenças individuais, não é? É óbvio, portanto, as metas a ser atingidas, pelo menos os mínimos são iguais para todos. Depois a excelência ou as capacidades vão-se notando as suas diferenças. Ou pelo menos a apetência. Há crianças que têm diferentes tipos, hoje fala-se muito nos diferentes tipos de inteligência, não é? Exato. E portanto sabemos que alguns têm uma rara destreza para questões espaciais, outras têm questões matemáticas, outras para linguísticas, quer dizer, tudo isso são diferentes formas da pessoa expressar a sua própria inteligência, mas de facto os mínimos têm que ser atingidos por todos, e aqui é que a família deve ter o cuidado de fazer esse acompanhamento e de poder corrigir, digamos assim, de uma forma envolvida, algumas dificuldades que num ponto ou noutro os filhos possam expressar. Eu recordo-me... Há aqui um ponto que me parece importante, já agora desculpa interromper numa coisa que me parece sensível. Hoje em dia nós temos uma sociedade de extremos em quase tudo. Discute-se muito, por exemplo, a questão da obesidade nas crianças pelo facto de fazerem pouco desporto, mas também se discute, por outro lado, quando chegam a uma determinada idade, o excesso de ginásio para ter os corpos esculpidos e aquelas coisas. Uma coisa é verdadeira. Quando alguém pratica um determinado desporto ou tem uma atividade física muito intensa, quando alguém quer ser atleta, tem que se preparar para ser atleta. E eu não vejo discutido com tanta frequência a questão de toda a rotina que leva a um bom sucesso académico. Às vezes a gente pensa o atleta precisa de uma certa rotina para ser excelente, mas há uma curta preocupação na questão do sucesso académico. E muitas vezes o que acontece, embora eu saiba que pode haver famílias que acham que isso não é o importante, é que nós temos que pensar que esse caminho, essa rotina para o sucesso académico, não é só para ter sucesso aí, é em tudo o resto. Exato. E estamos a falar de coisas que são relativamente simples. É fundamental, por exemplo, o tempo de descanso de uma criança. Raramente nós vemos isso associado ao sucesso académico. Falamos sempre na questão do crescimento, mas ter uma mente apta e limpa e concentrada para captar a informação, o tempo de descanso é fundamental. As questões relacionadas com as atividades ao ar livre para reequilibrar aquilo que é o esforço intelectual. E hoje em dia as crianças têm esforço intelectual cada vez mais cedo. É verdade. Os projetos de grafomorfologia agora já começam no jardim de infância, já não começa só no primeiro ciclo, pelo menos em algumas escolas. Depois, para além disso, a questão alimentar é fundamental. Uma criança que esteja permanentemente, digamos assim, com dificuldades na sua alimentação por defeito ou por excesso, vai ter mais dificuldade em ter uma rotina. E depois há tudo aquilo que tem a ver com os microambientes de estudo, que muitas vezes não são pensados, a quantidade de luz que existe, a rotina do momento de estudar, o sítio onde existe, o local onde se estuda, a rotina de se transformar isso numa prioridade, porque muitas vezes o que acontece é que o estudo das crianças e a rotina das crianças é alterada pelas necessidades dos pais. Pois. Isto não é para fazer ninguém sentir culpado. A vida é assim. É a realidade. Porque o pai chega às 7 e a mãe só chega às 8 e porque é muito complicado de ter aquele momento que proporcione que possa haver a revisão da matéria dada durante aquele dia, fazer os trabalhos de casa, estudar para um teste. Tudo isso é visto quase como secundário naquilo que é a rotina familiar. Isso, por um lado, é bom porque a criança aprende a defender-se, mas, por outro, não se pode exigir que os resultados sejam o mesmo que se houvesse uma rotina em todo este tipo de apoio, digamos assim. As questões tão simples como, no meio disto tudo, e esse é o maior desafio, proporcionar que esse seja só um dos pontos principais da vida da criança, mas não o único. Hoje em dia nós vemos também, principalmente quando começam a chegar ao secundário, praticamente a vida toda centrada naquilo que é a vida académica. Exato. E depois acaba por se pagar um preço muito alto nas questões sociais, físicas, mesmo até psicológicas. Portanto, este equilíbrio é que é difícil de gerir numa família. Como fazer com que a criança sinta que tem o seu espaço, sem ser pressionada como se fosse um cavalo de corrida, desculpa o termo, mas por outro lado não sendo ignorada nas suas necessidades de acompanhamento. Não se pode pedir a uma criança, e então quem conhece hoje o que são as metas curriculares e o que é o conteúdo letivo, sabe bem que nós estamos a falar de massas gigantescas de matéria desde muito cedo que as crianças têm que acompanhar. E, portanto, deixadas sozinhas é a pior coisa que pode acontecer. E para piorar essa questão, diremos nós, é exatamente o modus vivendi da própria família ao longo da semana. Muitas das crianças são deixadas nas escolas, nos jardins de infância, na pré-escola, muito cedo pela manhã e só no fim do dia, e muitas delas até muito tarde, são recolhidas exatamente para virem para casa.
E aquela questão do ser acompanhado no seu estudo, do poder ter esse tempo para descontrair, para criar um ambiente de estudo que seja bom, que ela se sinta bem. Muitas delas, quando vão para casa, já têm que ter feito tudo na escola, porque quando chega a casa é só dar o jantar, o banho e tudo e cama. É muito difícil. É muito complicado. É muito difícil e é um esforço que as famílias de facto têm que fazer. Não se pode dizer que há um método perfeito ou um método ideal, cada família tem que encontrar esse equilíbrio. O que muitas vezes acontece é que acaba por haver uma certa... O que é normal de pais que trabalham os dois, que chegam tarde a casa, muitas vezes sem disponibilidade até de temperamento e de humor para poder acompanhar, existe uma culpabilização da criança. E muitas vezes nesses momentos mais difíceis de humor, o que acontece é que é mais fácil a um pai dizer: olha, quando tinha a tua idade ninguém me ajudava. Pois. E tu agora tens que fazer pela vida. Porque eu também fazia sozinho. O fulano, não vês o fulano que tirou a nota tal, e a criança vai criando com a ideia de que não conseguiu chegar a determinado tipo de expectativas. Que ela está mal, que o erro está nela. O erro está nela, a culpa está nela, não consegue estar junto à expectativa dos pais. Era bom nesses momentos nunca falar sobre pressão, não ter uma postura, existe até alguma coisa sobre isso escrita, uma postura bombástica da autoridade e disciplina, que é não explodir no momento, mas ser capaz de parar e dizer: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para permitir que não se chegasse a este ponto? E mais importante ainda, o que é que eu posso fazer a partir de agora para permitir que a criança tenha uma hipótese de ter um ambiente que a leve pelo menos às expectativas, não que eu tenho sobre ela, mas do potencial que tem. Que ela tem. E eu acho que todos nós fomos estudantes também, não é? E eu penso que o mais importante era que os nossos pais compreendessem que nós precisamos passar para os nossos filhos, é que eles não lhes é exigido fazer mais do que aquilo que são capazes, mas não lhes é permitido fazer menos do que aquilo que são capazes. Certeza. E estas duas dimensões é que é muito importante nós termos essa noção. Como é que isso se encontra? Isto dá muito trabalho e prejudica a nossa atividade. Muitas vezes tem que se fazer escolhas que se calhar no nosso orçamento pesam muito. Agora, eu também acredito que uma boa disciplina desde o início, com tempo de estudo, com acompanhamento, uma boa rotina familiar, vai poupar muito dinheiro nas explicações mais tarde. Sem Isso dúvida. De certeza absoluta que vai acontecer. Sem dúvida. Tu falaste aí uma coisa que eu acho muito interessante e talvez convinha nós desenvolvermos um pouquinho, que vai passar por esse acompanhamento de família, estando atento aos seus educandos, que é a questão do potencial que cada filho tem. E eu digo isto por aquilo que eu própria vivi na vida e com os meus pais em relação a mim. Nós chegamos ali, e estou a falar agora da adolescência, quando se chega ali para ter que optar uma via de estudo, ou seja, científico ou natural, ou línguas, e às vezes nesta altura o jovem está um bocadinho indeciso, há uma certa confusão, ele não tem exatamente preciso qual é a via de ensino que quer seguir, o que é que quer ser verdadeiramente. E creio que o papel, é verdade, do professor, que é imprescindível, mas também a atenção que deve de haver em relação à própria família. A minha mãe desde cedo e os meus pais conseguiram identificar em mim a questão do serviço, ou seja, tudo aquilo que tu escolheres na vida é em relação a outrem, porque perceberam isso. E realmente eu sempre dizia isso desde pequenininha, ou seja, que eu gostava de um dia poder estar a ajudar este ou a ajudar aquele. E às vezes a dificuldade até de nós sabermos que até queremos ir por ali, mas temos dificuldade numa determinada disciplina que para ir por ali, exatamente, nós fugimos a ela porque não conseguimos. E eu creio que isto é muito importante desde cedo, porque Deus também nos inspira. Os nossos filhos estão cá, não é por acaso, eles são a herança de Deus. Nós temos estes projetos de vida, estes investimentos que Deus nos dá, também porque Deus tem um plano maravilhoso para a vida deles, como tem para a nossa, e esta sintonia e sobretudo esta sensibilidade de pai e de mãe, de educador, de perceber onde é que talvez haja ali uma sensibilidade e um ministério, permitam-me dizer ministério, mas é uma forma de estar na vida que não seja apenas só, olha, vou ganhar dinheiro. Um serviço. Há aqui algo que é importante nós termos noção. Todos nós corremos esse risco, eu disse no outro programa e digo agora também, estamos todos no mesmo barco, ninguém pode falar de cátedra, porque em algum ponto da sua vida ou dos seus filhos alguma coisa falha sempre, isso é o normal e ninguém tem que sentir aqui um discurso moralista, mas há uma coisa que é verdadeiro. Para quem principalmente é pai há pouco tempo, ou pensa ser pai, ou será pai dentro de pouco tempo, há uma coisa que é verdadeira. Não é aos 15 anos ou aos 17 anos que se começa a influenciar a vida dos filhos. Acho que todos nós temos esta ideia.
E os nossos filhos têm que tomar decisões muito cedo, com uma pouca autonomia. E nós também tivemos que fazer, quer dizer, o mundo está com pouca autonomia, cada vez mais independência. A diferença entre independência e autonomia é a mesma coisa que independência é ter a chave do carro, a autonomia é pagá-lo. E hoje toda a gente quer ter a chave do carro sem ter que o pagar. Exatamente. E, de facto, o centro da questão é precisamente este, é que não é aos 15 ou aos 17 que se começa a exercer uma influência. Essa influência tem que vir muito mais cedo. E se for uma autoridade reconhecida, objetiva, pelos próprios filhos aos pais, é mais fácil do que uma autoridade que os pais procuram exercer em momentos determinados da vida dos seus filhos. Se houver um distanciamento, uma falta de preocupação, por exemplo, nas questões de sucesso escolar, até ao 9º ano, não se espera que ao 9º ano aquilo que se vai dizer seja aceite, porque até nos arriscamos a não conhecer bem os nossos filhos. E é complicado quando isso acontece. Eu penso que aqui, nos modelos, digamos assim, de autoridade parental, o modelo autoritário diria: tu agora vais fazer isto porque o teu futuro está aqui, e aí haveria um direcionamento muito preciso. Um modelo permissivo diria: o que interessa é que tu faças aquilo que gostes, e portanto a tua vida, e muitas vezes não importa, aquilo que tu queres ter é o que te der gosto, e tu vais ser aquilo que achares melhor. O modelo, acho que nenhum deles é o melhor modelo, de facto. Aquele que é o acompanhamento permanente, que faz com que nós possamos conhecer, direcionar, mostrando objetivamente, de uma forma acompanhada e tomando uma decisão, ou conduzindo a uma decisão que possa ser autónoma, por um lado, mas por outro lado com acompanhamento e com o envolvimento da família toda. Isto sai sempre assim? Não. Por isso é que a beleza dos relacionamentos está naquilo que é a personalidade de cada um. Não há fórmulas. Não há. O que há, de facto, é estar mais próximo e acompanhar o máximo possível para influenciar positivamente as decisões. E mesmo assim ter a humildade de dizer que nem sempre a influência é positiva. É verdade. E ser capaz de corrigir e de pedir desculpa quando isso não acontece. Eu acho interessante também que um dos aspectos que por vezes pode ser um desafio e nós nos disciplinarmos como pais e como educadores, de nem sempre colocar no nosso filho ou no nosso educando aquilo que eu gostaria de ser. Ou seja, fazer uma projeção. O respeito pela vocação, pelo talento, por aquilo que ele demonstra ser, mesmo que não seja a ambição, e também entra aqui aquela questão de que, se tiver esta apetência, ou este nome, ou este título antes daquela profissão, parece ser mais valioso ou mais importante do que aquela profissão que nós dizemos mais simples ou sem o tal título. E isto também deve entrar para a equação no sentido de trazer essa harmonia, tanto para a criança como para nós. Para nós que temos para nós e para todos aqueles que nos estão a ouvir, cada pessoa à sua maneira, com a autonomia que tem na sua família, mas em particularmente para nós os dois, que temos uma ideia de que isso também é um testemunho perante a sociedade do que é a influência de Deus na vida das nossas crianças e dos nossos jovens, dos nossos filhos, ainda mais importância ganha. Porque, de facto, aquilo que é a procura de fazer o melhor possível, e eu não digo o melhor imaginário, é o melhor possível dentro do potencial de cada jovem, de cada criança, faz parte do que é demonstrar como família que Deus trabalha através de nós. Se isso for incutido às crianças, sem lhe criar uma pressão demasiada, mas dizer: olha, tu de facto és alguém que és como todos os outros. A única diferença é que tens pedido a Deus um cuidado especial por ti. É isso que se pede todos os dias que faças à noite, ou quando te entregas a Deus de manhã. E tem que haver uma diferença quando a criança sente isso, não é? Mais cedo ou mais tarde, com os erros que possa cometer no caminho, com os erros que nós próprios possamos cometer em relação aos nossos filhos, em algum momento isso acaba por se manifestar no mais recôndito dos seus pensamentos e daquilo que é as suas decisões também. Muitas vezes somos atraiçoados por esta correria de vida, e correria essa que não é infundada, ou seja, nós corremos sinceramente para trazer aquilo que melhor queremos para aqueles que nós amamos. E, portanto, ninguém, salvo algumas exceções possivelmente, mas uma família não anda a trabalhar exaustivamente porque quer apenas o prazer para si, é para trazer exatamente para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua casa. Mas esquecemos-nos muitas vezes, e creio que é bom nós pensarmos um pouquinho nisso e encerrando o nosso programa, que os nossos filhos só vão passar por nós uma vez. O meu filho mais novo só vai ter os 6 aninhos uma vez, o meu mais velho os 12 aninhos uma vez, e a tua filha e todos os nossos filhinhos só passam por nós uma vez.
outras oportunidades de serviço ou de trabalho ou até de gostos pessoais que como adultos possamos ter, eventualmente poderíamos fazer noutras alturas. Mas este investimento é único e é num momento só, não é? O que é que tu achas sobre isso? Acho que é uma verdade. Como digo, a vida hoje está muito complexa, está muito difícil. As pessoas cada vez têm menos tempo, têm mais dificuldade em conseguir prover o seu sustento de uma forma digna, com menos esforço, têm que se esforçar mais para conseguir a mesma coisa. E a nossa conversa aqui não é para levar ninguém a um sentimento de culpabilidade, claro. Mas essa é uma realidade. De facto, o único projeto de vida em que merece todo o investimento, porque tem a ver com aquilo que é o futuro de uma vida humana, com a dignidade que ela compõe, com a dignidade que lhe é dada por ser filha de Deus. O único projeto de vida em que nós não temos uma segunda hipótese é na educação dos nossos filhos. Paulo, muito obrigada uma vez mais pela tua disponibilidade. Com certeza que ficamos com o coração quente neste sentido de sabermos e que Deus sabe também, e você também, que está a fazer o melhor pelos seus filhos. Então continue nesse esforço, com a ajuda de Deus, sabendo que os tem como uma graça, como uma bênção e fazendo o nosso melhor, acreditando que o Senhor fará o resto. Invista bem, invista na família, invista nos seus filhos. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos outra vez. Até lá.